sim, aquela sim, aquele é famoso, é renomado. São características, depois você vai ver, está aqui na Bíblia, não estou inventando não. Cuidado, não creais a qualquer espírito, mas faz descer fogo do céu. E daí? Mas olha os sinais, olha a multidão. E daí? Precisamos exercitar as nossas faculdades espirituais praticando aquilo que a gente ouve. Até porque pode ser quem for que ministra a sua vida. Se você não caminhar naquilo lá, não vai adiantar nada. Quantos entendem isso? Eu conheço pessoas que vão de congresso a congresso, simpósio a simpósio, e continua a mesma coisa. Porque não para ponderar as veredas dos seus pés. Não põe em prática aquilo que aprendeu. Como nós vimos, é hora de crescer. É hora de deixar a chupetinha, a mamadeira, o coelhinho, o cheirinho, né? Fala sério. Quantos aqui tinham o seu coelhinho, o famoso cheirinho, quando você era criança? Levanta a mão. Levanta bem alto. Quantos tinham a sua chupetinha quando você era criança? Fica com a mão levantada, dá uma olhada ao redor, os coelhinhos e as chupetinhas. Fica com a mão levantada. Olha aí. Agora imagina você com esse tamanho todo, com essa idade, todo mundo vindo para a igreja com a sua chupetinha, com seu coelhinho, com seu cheirinho, ursinho de pelúcia, bonequinha, o seu cobertorzinho de estimação. Fala sério, né, irmãos? Não cabe mais. Era bonitinho quando você era pequenininho. Fala para o irmão, era bonitinho quando você era pequenininho. Mas agora não cabe mais. É preciso crescer. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, crescei na graça. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Filho de Deus. É preciso crescer na graça. Eu posso crescer na graça? Deve crescer na graça. Presta atenção em outra revelação. Pegue isso. Nós somos salvos pela graça, amém? Mediante a fé. A graça é a porta da salvação. A fé é a chave que abre essa porta. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Pela fé eu entro nessa porta. Agora, crescer na graça significa que ao passar desta porta, há muitas coisas para mim. Há muitos presentes, há muitas ferramentas, há muitas armas, há muitas coisas de Deus para mim ao passar por essa porta. Então eu posso, e Deus quer que eu cresça. Ser salvo é uma bênção, é graça, é dádiva do Senhor. Agora, crescer na graça é para quem caminha e persevera. Eu tenho que crescer. Eu tenho que guerrear. Eu tenho que me apropriar de tudo que Deus prometeu para mim. É claro que, como eu já falei das outras vezes, se ao aceitar, receber Jesus na nossa vida, nós garantíssemos a nossa salvação e não tivesse vida abundante, prosperidade, cura, libertação, cura interior, não tivesse nada disso, fala sério, nós já estaríamos na vantagem ou não? Já estaríamos. Não havia salvação para nós, irmãos, não havia. Mas Ele abriu um novo e vivo caminho, nós somos salvos. Mas Ele é tão maravilhoso que a graça ela é superabundante. E Deus quer que eu cresça nessa graça. Ele não quer só me salvar, Ele quer me curar, me restaurar, me dar vida abundante. Ele quer me fazer rei e sacerdote nessa terra. Amém? Sacerdócio fala de santidade. E rei fala de governo. Ele é o rei dos
reis. Enquanto é bebezinho, não pode ser rei. Até é um herdeiro da coroa, mas não pode ser coroado bebezinho. Ele é rei dos reis. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro é bebê, em nada, fala em nada. Em nada ele é diferente do escravo. Ele não é rei dos escravos, ele é rei dos reis. Por isso também que eu preciso crescer, é mais um motivo. E ele é o santo dos santos. Fala para o irmão, ele não é o santo dos pecadores que estão tentando ser santo. Ele é santo dos santos. Aqueles que tomaram atitude. Amém? Eu sou santo e ponto final. Santo é separado. Separado. Então nós precisamos crescer para um dia herdar a nossa coroa. Porque ele é rei dos reis. Ele não é rei de escravo. Ele é rei de reis. Ele é senhor de senhores. Está falando de governo. Deus quer que nós venhamos crescer para administrar a herança. Domínio próprio, nós mesmos. Para nós não sermos enganados, levados para lá e para cá por vento de doutrina. Por vento de doutrina. Aproveitando que nós estamos aí em Hebreus, eu quero terminar de ler com você um texto aqui para depois vermos os outros. Então, os hebreus haviam recebido os princípios elementares da doutrina de Cristo, amém? Amém. O leitinho espiritual. Já fazia um tempo que o apóstolo diz, já deu tempo de caminharem já. Quantos aqui já receberam o leitinho, o leite espiritual, estão recebendo? Levante sua mão. Os alunos do SIM aí, né? Quem está no 3º ano, levanta a mão. 2º ano, levanta a mão. 1º ano, levanta a mão. Então, vocês têm recebido. O 1º ano está recebendo. Presta bastante atenção. Eles já tinham recebido o leite espiritual. O que é o leite espiritual? Os princípios básicos da doutrina. Arrependimento de obra morta, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Os 6 princípios básicos. Eles tinham recebido isso. Passou o tempo, o apóstolo falou, essa hora já caminharam, já entendem sobre o básico, ok? Vou chegar lá e trazer para eles ordem de Melquisedeque, governo e sacerdócio, o reino de Deus na terra como é no céu. E ele chega com aquele banquete para entregar para os hebreus. E os hebreus, ao contrário de nós, ainda não tinham caminhado nem no leitinho espiritual. Aí ele exorta, como nós vimos aqui, e olha o que ele continua dizendo. Vamos ler do verso 3, do 6 em diante. Isto faremos, se Deus permitir. O verso 4 diz assim, porque, presta atenção no porquê. Isto faremos, isto o que mesmo? Progredir, crescer, ser inteligente, ser governo e sacerdócio na terra. Isso faremos se Deus permitir. Mas Deus não vai permitir, por quê? Porque, verso 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério ou à ignomínia. Por quê? Ele diz de novo por quê. Presta atenção quando você vê porquê na Bíblia. Por quê? Porque a terra que absorve a chuva frequentemente. Fala para o irmão, a chuva é a revelação. Por quê? Que é impossível
ser novamente iluminado, porque a terra que continuamente recebe a chuva que cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, recebe bênção de Deus. Fala assim: quando eu caminho, quando eu frutifico naquilo que eu recebo bênção de Deus. Eu sou abençoado. Fala para o irmão se ele entendeu. Verso 8. Mas, fala para o irmão, presta atenção também quando você vê um mas na Bíblia. Mas, se produzir espinhos,